Primeiro, quero cumprimentar a todos aqui. Um grande prazer estar nesse evento, parabenizar o Tony pela organização. E essa visibilidade eu acho que é muito importante. Quero cumprimentar, tomar a liberdade aqui de cumprimentar meus colegas parlamentares, o deputado Westphalen, o deputado Zacarias. Volte e meia, o deputado Zacarias nos informa num grupo que nós participamos lá do União Brasil. Eu vou fazer uma cirurgia lá de separação de siameses. E eu fico admirado, pela sua capacidade de reunir tantos talentos assim, parlamentar e, ao mesmo tempo, médico dessas cirurgias complexas. Quero aqui cumprimentar a deputada Maria Rosa, que acabei de conhecê-la, e diz que o homem sábio sempre cumprimenta a esposa quando está no recinto, Então, cumprimentar, que eu tenho que confessar aqui, desculpe, deputada Maria Rosa, é minha deputada favorita, a deputada Rosângela Moro, lá no Congresso Nacional. Quero também aqui um especial cumprimento aos demais componentes aqui desse painel. Parabéns à Larissa, impressionante. Tony, dizem que hoje em dia é tudo muito questão de narrativa. Eu sinceramente, não acredito nisso, na narrativa. Fatos são fatos. Tem uma frase famosa lá, fatos são coisas teimosas. Mas, da forma como a história é contada, acho que isso é muito importante. E o que a gente vê é uma falta, uma grande carência do atendimento de doenças raras no país. Muitas vezes por falta de lei, mas muitas vezes por falta de implementação das leis. Eu não sou um especialista nesse tema, mas eu sei bem onde pegar informação. Minha esposa é uma especialista nessa área, eu sempre pego informações com ela. Mas eu posso fazer um paralelo com a segurança pública. Volta e meia eu ouço alguém me dizendo, olha, precisa fazer uma lei para fazer o preso trabalhar, para obrigar o preso a trabalhar. Eu digo, meu amigo, essa lei tem desde 1984. O que falta é a implementação. Não é essa a questão. O que falta é implementar e dar oportunidade, porque se o preso tiver a oportunidade de trabalhar, ele vai trabalhar, porque ele faz remissão da pena. Então, não é esse o problema real. Agora, nós precisamos também ter boas leis, identificar aquelas leis que não sejam simbólicas, que elas sendo aprovadas, elas tenham um efeito prático imediato. E se o problema não for legal, puxa, o parlamento tem um poder imenso, o Congresso tem um poder enorme para influenciar as ações do Poder Executivo. Nós podemos ajudar. Eu estou à disposição no Senado, quero colocar aqui o meu mandato à disposição para essa causa das doenças raras, seja para pegar os projetos ali da Câmara que vierem aprovados e dar celeridade. E uma coisa que a gente aprende nisso, muito rapidamente, e eu tenho certeza que os colegas vão me dar razão, tem muitos projetos. Mas para aprovar um projeto, você tem que pegar na mão do projeto e sair com ele andando por todo o Congresso, falando com as pessoas. Daí, se aprova numa comissão, você tem que ir correndo para outra já, porque aprovar na comissão só não adianta. Então, a gente tem que pegar como se fosse uma criancinha, de mão dada e percorrer todos os corredores do Congresso, até chegar no seu produto final. Eu estou agora, assumi recentemente, nós conseguimos aprovar um projeto na área da segurança pública, lá, nas duas comissões pertinentes do Senado, está na Câmara, estamos trabalhando para aprovar também na Câmara. E assim a gente tem que fazer com todos os projetos relevantes, ter aquela atenção do nascimento até o momento em que aquilo seja perfectibilizado. Mas aí também a questão da narrativa, Tony, e por isso que são importantes eventos dessa espécie, apresentações, como ali da Larissa, porque muitas vezes, quando se fala em doença rara, a perspectiva que é colocada perante a sociedade, e a imprensa faz muito disso, fala da judicialização. O problema da judicialização da saúde, que tira recursos lá de políticas universais, que esse é um grande problema, e nós temos que resolver isso. Mas, no fundo, a judicialização da saúde é um sintoma, é uma consequência. Por que isso acontece na prática? Acontece na prática porque o Estado não se estrutura em universalizar políticas importantes que afetam grupos minoritários, que são os grupos das pessoas com doenças raras. Então, o grande problema não é a judicialização, nunca foi. Esse é um problema falso, essa é uma narrativa que não convence. O grande problema é o abandono, é a pessoa com doença rara não encontrar um local para fazer um diagnóstico,
é não encontrar um local para obter um tratamento. Por isso é necessário sensibilizar, né, para que a gente tenha sempre a narrativa correta dessa história. E, claro, a gente sabe que não se faz mágica, que tudo isso é difícil, né, que tudo isso tem um custo, mas o que nós não podemos aceitar é essa negligência, que a história seja contada do jeito errado, como se a pessoa com doença rara fosse um ônus, né, para a sociedade, e não uma pessoa que tem os direitos iguais como qualquer outro, de ter a sua situação tratada de uma maneira mais apropriada pelo Estado ou pela sociedade. Por isso que é importante, isso faz a diferença. Quando teve aquele... Eu lembro até hoje daquele filme Óleo de Lourenço, né, que é um filme comovente. Isso move as pessoas. Isso desperta para a narrativa correta. Embora fosse uma realidade lá um pouco diferente, ninguém achou absurdo que pais ou a mãe se dedicassem, largassem as suas atividades para atender o filho. Ninguém ficou pensando no custo daquilo. Mais recentemente, aquele outro filme, Decisões Extremas, que é a história do John Crowley, né? Eu e a Rosana tivemos a oportunidade de visitar uma vez a Universidade de Notre Dame e conhecemos o John Crowley com a filha dele ali. E assim, quando você vê aquilo, você não pensa no custo, você pensa nas pessoas. As pessoas que superaram ali as suas questões. A mesmo ponto, quando a gente vê aqui uma apresentação belíssima da Larissa, e essa história de superação. Né? Você não fica pensando quanto isso custa, mas você fica pensando, puxa, né? Pessoas realizando os seus sonhos. Então, essa questão da narrativa, eu acho que é um ponto muito importante, né? Para nós contarmos essa história do jeito direito, do jeito certo, do jeito que a gente olha para as pessoas. No mais, como eu disse no início, eu quero colocar o meu mandato à disposição, né, para ajudar nessa área, seja com recursos, a gente tem essas emendas que tem que servir para alguma coisa de positivo, né, para ajudar melhorar a vida das pessoas. Essa é uma causa que importa. Sou senador do Paraná, né, não sei se posso aqui ajudar São Paulo, acho que fica um pouco problemático, mas tem minha esposa aqui que tem todas as condições de fazê-lo, mas também com os projetos importantes. Mas focar naqueles projetos que façam realmente diferença e que a gente possa lá andar todos de mãos dadas, os deputados dessa área, os senadores dessa área, para fazer o projeto realmente caminhar dentro da casa, desde a propositura até a sanção. Não dá para abraçar tudo, mas selecionar aqueles que mais importam.